Olá, sou Guilherme Simões e nessa lição vamos falar da elicitação de requisitos. A ideia é explicar o que é a elicitação de requisitos e apresentar suas principais atividades: preparação, execução, documentação e confirmação. Elicitação é um anglicismo, é uma versão brasileira do termo em inglês Elicit Requirements, que se consolidou com o tempo entre as pessoas envolvidas com a disciplina de requisitos. Só que muita gente prefere o termo levantamento de requisitos. Outros autores usam outros termos como coleta de requisitos, descoberta, extração, obtenção, captura, aquisição de requisitos. Percebo que esses termos podem passar uma ideia um pouco distinta do que é o trabalho que a gente vai abordar nesse tópico do curso. Coletar requisitos passa uma ideia de que os requisitos estão num balcão e é só pegar. E isso pode até acontecer, mas é raro. Adquirir requisitos passa a ideia de que envolve uma negociação, que também pode acontecer algumas vezes. Extrair requisitos passa a ideia de que a gente está garimpando a informação, o que às vezes, de fato, pode ser necessário. Descobrir requisitos passa a ideia que o trabalho é investigativo, o que também faz sentido algumas vezes. Então, para agrupar todas essas ideias, a gente optou pelo termo elicitação. Eu costumo fazer uma analogia que na elicitação a gente está buscando as peças de um quebra-cabeça. E na análise de requisitos, a gente vai montar esse quebra-cabeça. Então, o que é afinal a elicitação? É um processo de aquisição do conhecimento, onde se aplicam técnicas para se compreender melhor o negócio a ser impactado pelo projeto. Identifica partes interessadas e identifica e refina os tipos de requisitos que a gente apresentou no tópico 2 do curso. E qual que é o produto do trabalho da licitação? São as memórias de levantamento. São documentos que contêm o conhecimento adquirido e cujo formato varia em função das técnicas de licitação usadas. Podem ser notas de entrevistas, respostas de questionários, atas de reunião, gravações de áudio, vídeo. Essas memórias de levantamento representam informação não estruturada, e é necessário que essas informações passem por um tratamento para que possam ser utilizadas no desenvolvimento do software. Isso envolve organizar, sintetizar, eliminar redundâncias, descobrir omissões e erros. O tratamento que se dá a essas informações acontece na análise de requisitos, que vai ser o assunto do tópico seguinte do curso. Em resumo, reunir todas as memórias de levantamento e entregar para a equipe desenvolver o software não vai funcionar. E a análise de requisitos que vai permitir avaliar se houve qualidade no trabalho da licitação. Na prática, é muito difícil se esgotar a licitação em um passo único no projeto. O mais razoável é que após se fazer algumas sessões de licitação e já tendo informação suficiente, a gente inicie o trabalho de análise. E esse trabalho de análise de requisitos vai orientar o que falta buscar em termos de informação, provocando um novo ciclo de licitação e análise de requisitos. E para qualquer que seja a técnica empregada na elicitação de requisitos, a gente pode destacar 4 atividades fundamentais: preparação ou planejamento, execução, documentação e confirmação. A gente vai apelidar essas 3 últimas atividades da licitação de protocolo do garçom e a gente vai explicar isso ao final da lição. O objetivo da preparação para a licitação é garantir que todos os recursos necessários estão organizados e reservados para sua execução. E a gente entende esses recursos como a agenda das pessoas que vão ser envolvidas na licitação, disponibilidade de salas, planejamento de viagens, se for necessário, questões logísticas de maneira geral. Preparação é fundamental para garantir o bom resultado no trabalho da licitação. E na preparação, a gente separa algumas informações necessárias: requisitos de negócio, escopo preliminar da solução, que vão estar disponíveis seja no estudo de viabilidade ou no plano do projeto, que vão orientar o analista sobre que informações vão ser licitadas. E a lista de partes interessadas com seus papéis e responsabilidades, que vai ser usada para identificar com que partes
a gente vai precisar interagir ou envolver nas atividades de licitação. A gente vai ter também vários materiais de apoio ou documentação pré-existente no projeto que vai ser útil para o trabalho de licitação, que podem ser livros, documentos, relatórios, questionários, normas. Então a gente busca, na preparação, deixar tudo isso separado. Esse também é o momento em que as técnicas de licitação vão ser selecionadas. E existem várias técnicas de licitação disponíveis. Vários fatores vão influenciar em qual técnica a gente vai utilizar. É o domínio do negócio, a cultura da empresa, as habilidades dos membros da equipe, os recursos disponíveis no projeto, principalmente tempo. Não tem a melhor técnica de maneira absoluta. Para uma determinada situação, uma pode se encaixar melhor que a outra. Na prática, a licitação vai acontecer quase sempre com o uso de mais de uma técnica. Então é importante que o analista esteja familiarizado com mais de uma ou com várias, para que possa avaliar qual que é a melhor para aquela situação do projeto. O objetivo da execução das atividades de licitação é levantar de maneira proativa informações junto às partes interessadas, usando as técnicas que foram selecionadas na preparação. Existem várias, por exemplo, glossário, brainstorm, reflexão em grupo, entrevistas, observação, protótipo, workshop, análise de documentos, pesquisa, questionário. As lições seguintes desse tópico vão apresentar várias dessas técnicas em detalhes. E muito importante durante a execução da licitação é evitar o desvio de escopo do projeto. Ao interagir com a parte interessada para levantar suas necessidades, provavelmente ela vai trazer à tona todos os problemas que vivencia. Só que o nosso projeto não tem o objetivo de resolver todos esses problemas. Então é importante que essa parte interessada esteja consciente dos objetivos do projeto. E aí, quando ela expuser essas necessidades que estão fora dos objetivos do projeto, a gente pode retrucar. Veja, eu entendi o que você está me falando, acho que isso é importante, agora eu só não entendi qual que é o vínculo dessa sua necessidade com os objetivos do projeto. Então, se não houver nenhum vínculo, se a própria parte interessada não conseguir estabelecer esse vínculo, fica mais fácil a gente orientar ela que busque um projeto que esteja alinhado à necessidade que ela está colocando ou que crie um projeto para satisfazer essa necessidade. Então, é muito importante ter uma clara definição dos requisitos de negócio, porque durante a licitação a gente busca estabelecer esses vínculos para não fugir do escopo do projeto. E uma das grandes e frequentes falhas no trabalho de licitação é não identificar requisitos. A gente pode ter o maior cuidado possível durante o trabalho de licitação e ainda assim não detectar tudo. É o caso dos requisitos implícitos, desejos não manifestos pela parte interessada, às vezes porque ela imagina que a gente já tem conhecimento daquilo, ou porque ela também não tem isso claro, aquilo está no plano subconsciente. E isso só vai vir à tona quando ela tiver o produto na mão. Nos dois casos, a omissão vai ser uma falha grave no trabalho de licitação. E como é que a gente faz para identificar esses requisitos que a parte interessada não fala? Bom, primeiro a gente tem que estar ciente que a gente não tem que esperar que a parte interessada fale tudo de maneira voluntária. Se fosse assim, o trabalho do analista de requisitos seria simplesmente tomar notas. Só que o valor do bom analista de requisitos está exatamente em conseguir revelar essas situações, conseguir fazer o óbvio vir à tona. E como é que a gente descobre essas coisas óbvias que não são ditas? Simples, aprofundando o nosso conhecimento no negócio da parte interessada. Enquanto a gente interagir com a parte interessada com um desnível de conhecimento muito alto, vai ser muito difícil a gente perceber o óbvio ou o que está subconsciente para ela. E à medida que a gente melhora o nosso conhecimento no negócio,
a gente passa a ter uma perspectiva mais ampla e clara das necessidades dessa parte interessada. E aí o óbvio para ela passa a ser óbvio para a gente também. As técnicas usadas durante a licitação determinam o tipo de documentação que a gente vai usar. Essa documentação gerada durante a licitação de requisitos é uma documentação intermediária, representam requisitos de partes interessadas, que são requisitos intermediários, cujo único propósito é registrar decisões que foram tomadas sobre os assuntos do projeto até então. Só que muita gente tem a ideia de que registrar ou documentar, o resultado dessa interação com a parte interessada como um processo burocrático. E aí muita gente não registra nada. Confia na memória, seja para fazer a especificação ou para fazer o programa diretamente. Isso pode até funcionar algumas vezes, mas certamente não vai funcionar para todos os projetos e sempre. A informação que se transmite somente de maneira verbal está sujeita a se perder, está sujeita a ruído. E o registro das informações é uma questão de estratégia da gestão do conhecimento. Você sabe o que diferencia a história da pré-história? Uma coisa muito simples: surgimento da escrita. Na pré-história, a única maneira do conhecimento ser compartilhado e perpetuado era verbalmente. E a escrita acelerou a evolução dos povos que a dominaram. Então, desenvolver requisitos sem o registro de informação alguma significa trabalhar no método pré-histórico. E isso é uma ironia, levando em conta que a gente está trabalhando com o desenvolvimento de software que, em teoria, deveria representar um dos avanços mais recentes da humanidade em termos de tecnologia. E por que a gente tem que confirmar os resultados da licitação? É importante a gente revisar a documentação que a gente produziu junto com as partes interessadas para garantir que o entendimento nosso está alinhado ao entendimento das partes interessadas. E a gente tem que ficar atento que os problemas de comunicação representam a maior parte dos problemas da engenharia de requisitos. Então, pode, e muitas vezes acontece, da gente ter uma falha de entendimento e documentar algo de maneira equivocada. Vou contar para vocês uma historinha. Uma vez eu saí para jantar com a minha esposa. No restaurante a gente foi atendido por uma garçonete, mostrou o cardápio, a gente escolheu o pedido, minha esposa pediu uma coisa, eu pedi outra. A gente esperou. Depois de um tempo, ela trouxe um prato para a mesa, era o meu prato, serviu, e aí a gente ficou esperando ela trazer o prato da minha esposa. Então ficamos esperando, e aí resolvemos chamar a moça. Moça, vai demorar para chegar o prato dela? E aí a moça faz uma cara surpresa assim: nossa, eu esqueci de pedir. Então, é possível que você já tenha passado por uma experiência parecida, ou de não receber o pedido, ou às vezes de receber um pedido diferente do que você fez para o garçom. E por que aconteceu esse problema no restaurante que eu fui? Porque a garçonete não anotou o pedido. Em restaurantes mais organizados, todo garçom tem um protocolo muito simples. Anota cada item do pedido que uma mesa faz. Antes de sair da mesa, repassa o pedido inteiro, confirmando tudo que foi anotado. Então, as falhas de comunicação, elas causam impactos significativos no projeto. A gente discutiu sobre isso no tópico 1 do curso. E esse procedimento de receber a informação, documentar e confirmar, filtra muitas dessas falhas de comunicação. É o protocolo do garçom em ação. Então, a ideia é que, ao interagir com a parte interessada para obter informação, a gente tem que documentá-la. E, nesse processo, tem chance da gente ter compreendido errado ou documentado algo errado. Por isso, a gente apresenta à parte interessada essa documentação para que ela valide. Se houve algum equívoco ou alguma omissão, a parte interessada nos devolve o documento com os pontos a ajustar. A gente ajusta o documento e entrega uma nova versão da documentação
para avaliação da parte interessada. Se dessa vez o documento for válido, sem ressalvas, então a gente já pode usar esse documento nas demais atividades do projeto. Bom, nas próximas lições a gente vai explorar com mais detalhes algumas das técnicas de licitação. Agora eu quero te convidar a fazer os exercícios de fixação dos assuntos que a gente discutiu aqui e também interagir com a nossa equipe de tutores no fórum de discussão, seja para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o tema. A gente está sempre à disposição para te ajudar. Muito obrigado e bom estudo!